Vamos trazer agora atualizações do caso Raniel Pedro. Na manhã de hoje, durante uma coletiva de imprensa, a Secretaria de Segurança Pública e também a Polícia Civil deram detalhes sobre o caso Raniel Pedro. Pois é, um menino de 10 anos que acabou sendo encontrado morto lá no Climabom após ter saído para o reforço escolar. O principal suspeito era o padrasto, segundo a informação levantada na época pela Polícia Civil. O Alberto Lima esteve na coletiva hoje pela manhã e vai trazer informações, porque aconteceram novas prisões sobre esse caso. A Ana Patrícia Laurentino dos Santos, que é a mãe do Raniel, foi presa. O padrasto, que já estava preso, o Vitor Oliveira, e o irmão dele, o Wagner Oliveira, que também, segundo levantamentos, tem envolvimento nesse crime. E ele tem 25 anos. Então, a Polícia Civil vai dar detalhes e diz que já está esclarecido. Os três têm um envolvimento na morte do pequeno Raniel. Vamos acompanhar. O menor Raniel Pedro foi assassinado no dia 12 de maio deste ano. Uma história que é contada e relatada a partir de agora pelos delegados que tiveram a oportunidade na manhã de hoje, em entrevista coletiva, de apresentar o resultado de todo esse processo de investigação. Primeiro, a gente ouve o delegado Bruno Emílio, ele que é presidente desse inquérito, logo após o diretor-geral da Polícia Civil, delegado Carlos Alberto Reis. Nós concluímos a investigação, uma investigação bastante difícil, que durou quase 3 meses, de muitos detalhes, muitas simulações, mas a gente conseguiu, através de provas técnicas, comprovar que realmente os 3 estavam envolvidos no homicídio. Por que mataram o Raniel? Isso é uma situação que somente a gente vai conseguir se houver uma confissão deles, né? Infelizmente, até o momento, a gente não teve essa confissão, mas a gente não tem nenhuma dúvida, como foi mostrado aí durante a coletiva, que os 3 realmente participaram desse homicídio e ocultaram o corpo, desovando naquela rua lá do Climabom. O fato da mãe do Raniel, a Patrícia, ter levado a secretária de Segurança até Pernambuco foi um álibi? Com certeza, isso foi o que a gente entendeu. Ela tinha total ciência que a criança não estava com o pai biológico. Ela passou o dia 12 inteiro se comunicando com o pai biológico, dizendo que a criança estava desaparecida, e ela sabia que a criança não estava lá. Então ali foi um álibi que ela criou, já sabendo que tinha um terceiro para desovar o corpo do Raniel. A Patrícia e o Wagner foram presos na última sexta-feira, por quê? Eles foram presos pelo crime de homicídio, triplamente qualificado, pela ocultação de cadáver e também por estupro de vulnerável. A morte do Raniel foi no dia 12? A gente imagina, por todas as provas que a gente conseguiu coletar, que essa morte ocorreu na madrugada do dia 12 de maio. Ele saiu inclusive para uma aula de reforço e aparece inclusive em imagens, mas nesse dia ele não aparece. Isso, ele fazia um percurso habitual de sua residência até a aula de reforço, e nesse dia 12 ele não aparece em nenhum momento nas imagens. E no dia 11 a gente recupera imagens dele passando exatamente no horário que a mãe relata que ele sai de casa e que retorna. Entre o dia 12 e o dia 13 ele estava aonde? Raniel. O Raniel, entre o dia 12 e o dia 13, ele já estava em óbito em razão do laudo pericial, né? O laudo pericial já apontava que o cadáver já estava em desfazimento da rigidez. Ou seja, isso é um fenômeno que ocorre após 24 horas do óbito. Estaria na casa de quem? Isso é uma questão que a gente ainda não tem certeza. Provavelmente ele foi tirado de casa na madrugada do dia 12. Foi feita perícia na residência, eles tiveram tempo até de limpar com produtos químicos, então não foi encontrado vestígios na residência. Causou espantos aos senhores, mesmo com toda a experiência, a frieza da mãe? Causa bastante, né? Um crime envolvendo criança e uma mãe envolvida num crime bárbaro desse causa espanto. No dia do sepultamento ela desmaiou, estava vestida a camisa inclusive do CSA, foi a um jogo, ganhou uma bola. O que aconteceu com essa bola? Sim, o que a gente tem conhecimento através de familiares que ela vendeu essa bola
por R$ 1.500. Uma bola que ela recebeu lá dos jogadores, com a assinatura de todos os jogadores do time. Foi um álibi também isso? Também. Foi uma investigação que a gente percebeu que era envolvida com muita simulação, muita mentira, muita situação que nada era comprovado e que ela só tumultuava a investigação. Quem matou? Olha, os 3 certamente estavam na residência no momento do homicídio, né? Isso aí a gente não tem qualquer dúvida. O que aconteceu, o que o Raniel viu, o que motivou de fato, a gente precisa de uma confissão. Isso aí não há dúvida. Para a gente saber o que realmente aconteceu, a gente precisa de uma confissão de um dos 3, que a gente acredita que ocorra na fase do judiciário. Mensagens no celular de quem convidando para usar droga na casa de quem? A gente conseguiu resgatar uma mensagem que Vitor manda para o seu irmão, Wagner, no dia 11 de maio, à noite, chamando o seu irmão para a sua residência para usar drogas. E depois a gente conseguiu informações que isso era comum, eles levarem usuários de drogas para a sua residência. E naquela noite, do dia 11 para o dia 12, o Wagner esteve lá e os 2 usaram drogas no interior da residência, junto com a criança presente. A Patrícia, mãe do Raniel, disse no primeiro depoimento de que o próprio Raniel teria vestido a sua própria cueca. Isso foi desmentido em função do material biológico encontrado na cueca dele? Sim, a gente tinha a informação já que foi encontrado material biológico de terceiros. A gente ainda não sabia que era dos 2 irmãos. E questionamos ela se alguém vestia, se alguma pessoa tinha... E ela disse que não. Só o Raniel quem vestia a cueca, a roupa, enfim, né? Ela disse que a criança, por ter 10 anos, já se vestia sozinha e não recebia ajuda de nenhum adulto. Onde entra o borracheiro nessa história? É uma investigação que aconteceu no meio dessa outra? Sim, foi uma investigação paralela. A gente recebeu informações desse indivíduo, que existia um indivíduo pedófilo, que tinha uma borracharia próxima ao local onde o corpo foi desovado. Então isso chamou a atenção da gente, a gente aprofundou a investigação. Apesar de ter sido comprovado se tratar de um pedófilo, sobre o crime do Raniel foi totalmente descartada a sua participação. O padrasto, o Vitor, o padrasto do Raniel, já tinha sido condenado anteriormente? Sim, já havia sido condenado no estado de São Paulo pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. O que é que acontece a partir de agora? Agora eles estão à disposição da justiça e a gente espera que sejam condenados. Quais são os crimes? O crime de homicídio triplamente qualificado, o crime de ocultação de cadáver e estupro de vulnerável. Delegado, o que é que foi fundamental para a elucidação desse caso? O fundamental para que esse caso chegasse ao final com total êxito foi a persistência e a perspicácia e todos os recursos disponíveis, não só por parte do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, como também do fundamental trabalho desenvolvido pela perícia oficial, né, por conta do análise do aspecto endógeno e exógeno da perícia criminal. O Ministério Público foi fundamental também? O Ministério Público, como sempre, não é, acompanhando, cobrando soluções e tanto é que já denunciou a todos os envolvidos. Você viu que para a Polícia Civil, né, para as investigações dos delegados, não há nenhuma dúvida da participação dos 3 na morte do pequeno Raniel. Então isso tudo vai ser feito, colocado nos autos e entregue também para a Justiça e breve irão para a júri popular, os 3. A mãe, a Ana Patrícia Laurentino dos Santos, que tem 37 anos, acabou sendo presa na última sexta-feira junto com o Wagner, que é o irmão do padrasto, o Vitor Oliveira, de 28 anos, que inclusive já está preso, ele está sendo indiciado pelo estupro de uma prima do Raniel. A prima tinha 12 anos, quando aconteceu esse estupro. Então foi constatado, ele já foi preso por esse crime e vai permanecer preso também, envolvimento aí no crime do Raniel, segundo as investigações da Polícia Civil. E o Wagner, que é o irmão do Vitor, o Wagner Oliveira, de 25 anos, também envolvido
né, no crime aí da morte do Raniel. Foi encontrado aí o corpo dele nesse terreno, né, já sem vida, após o desaparecimento, né? Então a polícia também acredita que ele foi espancado até a morte, ele inclusive sufocou com o próprio sangue, a informação passada pela Polícia Civil, ele sufocou com o próprio sangue e também introduziram, né, um material, né, no ânus da criança. Olha só que crueldade. O preservativo também foi encontrado, mas não tinha nenhum sêmen dentro do preservativo e também nenhum material genético, o que dá indício de que colocaram o preservativo nesse objeto para, né, introduzir no garotinho, no ânus do garoto. Infelizmente, né, ele acabou sendo espancado até a morte. Né, e saber que a mãe tem envolvimento nesse crime é de partir o coração, é de ficar indignado, porque a mãe era para proteger essa criança, a mãe era para dar cuidados a essa criança e não deixar o que aconteceu, né? E ter também a participação. A informação da Polícia Civil é que ela também participou da sessão de tortura, que ela participou também. Ele teve lesões no crânio, no interior da boca e onde mesmo, Poli? Na boca provocou o sangramento que ele acabou asfixiando, né? Lesões também no crânio, em que outra parte também, no rosto também, né? E na boca também. Então você vê aí a sequência de espancamento que esse garotinho sofreu antes da morte. Além também, né, do abuso sexual. Porque mesmo não tendo ali o membro introduzido, mas introduziram um outro objeto, configura sim, né, um estupro, né, um abuso sexual. Ele acabou sendo vítima também, né, desse crime bárbaro. Foi encontrado material genético, só que na cueca da criança, né, dos dois homens, mas não é sêmen, né, foi material genético, né, dos dois homens, tanto do Wagner como também do Vitor, né, foi encontrado na cueca da criança. Mas esse material genético, segundo informações da Polícia Civil, não é sêmen. É um outro material genético que foi encontrado, né, dos dois homens. Que acaba provando também, né, dando indícios, que esse menino vinha sendo molestado, vinha sendo, né, ali, sofrendo também com agressões em casa, possivelmente, né? Possivelmente também vinha sendo agredido já. E aí acabou culminando na morte dele, né, no dia 12 de maio, né, desse ano. 12 de maio ele desaparece e é encontrado dias depois no terreno, né, onde foi localizado o corpo do Raniel. Ele sempre fazia esse trajeto, né, de casa para o reforço escolar. Câmeras de segurança do local, né, mostravam, inclusive, em dias anteriores ele fazendo esse deslocamento. No dia 12, não aparece nas imagens. Inclusive, a mãe levou o secretário de segurança para Pernambuco e a informação do delegado que seria ali um álibi para poder, que ela já sabia, né, que a criança não estaria com o pai biológico. Tá aí o dia do enterro, né, do Raniel, ela no meio chorando, né, ao lado, acredito que seja o Vitor, né, o padrasto ou o irmão dele, o Wagner, né? Dá só uma confirmada para mim, Poli, quem é esse que está do lado? É o padrasto, né? É o Vitor, né? Vitor Oliveira, ao lado da mãe, a Ana Patrícia, os dois envolvidos na morte do Raniel. É estarrecedor, né? E saber que ela, de forma cínica, participa do velório do filho, chora, né? Fala inclusive com a imprensa, né? Dando ali, né, depoimentos de forma emocionada. Me lembra muito o caso do Jairinho lá e da Monique, né, Poli? Essas são imagens nossas, né, da época, né? O Raniel com a Ana Patrícia, não é isso? É a imagem da rede social, né? Imagens também do dia quando encontraram o corpo do Raniel. Tira essa imagem, Poli, pode tirar, tira essa imagem, Poli.
Vamos preservar, por favor, né, o momento ali em que... Porque a gente está resgatando as imagens brutas que foram chegando na época para a gente, mas a nossa intenção não é mostrar o corpo do Raniel daquele jeito lá. Eu peço até perdão e desculpas, né, porque a gente foi resgatando do nosso arquivo, né, e infelizmente acabou entrando essa imagem bruta aí para vocês. Eu peço até desculpas aqui, né, de antemão a nossa grande audiência, tá bom? Mas você vê aí, a mãe com a criança e no final de tudo, sexta-feira, é decretada a prisão, né, da Ana Patrícia Laurentino dos Santos, 37 anos, e também do irmão do Vitor, né, que é o padrasto, né, do Raniel, o Wagner Oliveira, de 25 anos. Vitor já tinha passagem, né, já tinha sido preso também por outros motivos, né, a investigação da polícia também acabou levantando, né, essa é a mãe, né, a Ana Patrícia, não é isso? Fazendo o apelo, né? Vamos ouvir, coloca no ar esse vídeo com áudio, ela fazendo o apelo para quem tiver informações do filho dela entrar em contato com ela. Vamos acompanhar. Gente, eu venho pedir a vocês que compartilhem. Se alguém viu essa criança, o nome dele é Raniel Pedro, ele tem 10 anos, ele desapareceu por volta de 7 horas da manhã, 7h20, indo para o reforço escolar. Ele mora no Climabom e eu tenho mais 2 números aqui de contato. A gente está desesperado, eu não sei o que fazer. Meu nome é Patrícia, sou a mãe dele. Ele saiu para a escola com guarda-sol preto, com a bolsa da escola e com um casaquinho azul marinho. E até essa hora a gente não tem notícias dele. Nem o coleguinha viu, nem a escola viu, nem chegou no reforço. Eu peço, por favor, quem viu ele ou que vê na rua brincando na casa de alguém, que me ajude. Tem 2 números aqui para contato. Muito obrigada. De forma dissimulada, porque as investigações da Polícia Civil, a gente está falando aqui com embasamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, que já está confirmado pela cúpula da Segurança Pública do Estado de Alagoas, que a Ana Patrícia, essa mulher aí, que na época fez o apelo para quem tiver informações do filho dela, que até então estava desaparecido, né, fosse localizado e que passasse as informações para ela. Ela tem um envolvimento, segundo informações da Polícia Civil do Estado de Alagoas, tem um envolvimento na morte do pequeno Raniel Pedro. Tá aí. Então, se ela fez esse vídeo na época, já sabendo de tudo que teria acontecido com o filho dela, é muito cinismo. Isso não é mãe. Mãe é um nome muito forte. Mãe é um sentimento de acolhimento e cuidado, proteção, carinho, afeto. Tem o VT da época do sepultamento, Polly? Vamos trazer, olha, ela vem acompanhada, né, do padrasto, né, do Vitor, e ela dá depoimentos comovida, né, chorando para a imprensa no local, falou inclusive com a nossa reportagem. Coloca do início, por favor, o dia do enterro do Raniel Pedro. A gente vai resgatar essa imagem para vocês também. A gente vai resgatar essa matéria, vamos colocar assim, né? Porque para você ver, né, tanto ele como ela, como eles agiram no dia do enterro, né, da criança. Coloca no ar, Polly. O pequeno Raniel Pedro, de apenas 10 anos de idade, que foi encontrado sem vida no Climabom nesta quinta-feira, foi sepultado hoje pela manhã aqui no cemitério São Luís, no Tabuleiro. O cortejo está chegando nesse momento aqui no cemitério e as informações iniciais é de que houve uma demora. Estava programado para as 9 horas da manhã, já são mais de 10 horas. Isso porque a família estava se sentindo ameaçada, já que circularam nas redes sociais informações de que familiares estariam envolvidos na morte do pequeno Raniel. Por isso mesmo a Polícia Militar foi chamada até a residência para dar segurança
aos familiares, agentes da Delegacia de Homicídio também estão aqui no sepultamento, dando segurança aos familiares. As informações iniciais é de que o pequeno Raniel teve pulsos, dentes e pescoço quebrados. Os familiares estão aqui no local chorando bastante e até agora a polícia não tem informações quem é que teria cometido esse bárbaro assassinato contra esse menor. Outro detalhe também é que, segundo o laudo do IML, além de ter o pescoço quebrado, os pulsos e os dentes, pode ter havido também abuso sexual, mas não está confirmado ainda pelo IML. Ana Patrícia, quem fez isso com seu filho? Não sei quem fez isso com meu filho. Não sei se para estudar e até hoje não voltou. Ontem o bichinho assim muito machucado, dolorido. Meu Deus, por que não eu e ele? A gente não tem nenhuma suspeita. Todos os vizinhos gostam da gente. Todos os vizinhos compram pastel a gente. Eu não entendo que eu fiz isso com ele, meu Deus. Eu não entendo. O pai dele diz o que? A senhora falou com ele? Falei, eu fui com o velho Gaspar na casa do pai. Eu com o filho do Gaspar, que ele não mora aqui, mora em Pernambuco. A esperança da gente era que ele estivesse com ele, né? Mas infelizmente não estava. A senhora é tia dele? Seu padrasto? Seu padrasto dele. Vocês estão se sentindo ameaçados? Sim, pela população estão inventando história aí que não existe. Circulando no vídeo, circulando no áudio. Que vocês estariam envolvidos, né? Envolvidos, que meu marido matou a criança, que eu esteja convivente. Isso é pura verdade, isso é pura mentira, porque a gente jamais ia fazer isso. Eu com meu próprio filho sair daqui para Pernambuco para procurar, envolver polícia, envolver todo mundo, imprensa. Eu acho que isso ninguém brinca. Circula também informação de que anos anteriores a senhora teria sido ameaçada, é isso? Antes eu fui ameaçada assim, por uma pessoa, mas ela não mora mais lá. E por que foi isso? 3 meses. Não, isso fica sempre nós mesmo. Mas a senhora acha que isso tem a ver com a morte do seu filho? Não sei. Você acompanhou a matéria de arquivo que a gente trouxe na época do enterro do Raniel Pedro, né, e você ouviu a Ana Patrícia, a mãe do Raniel, chorando e dizendo que não teria capacidade nenhuma de fazer isso com o próprio filho. Palavras dela na reportagem para o Alberto Lima. Mas a mentira tem perna curta. Você não vai manter, né, a mentira por muito tempo. A Justiça de Alagoas trabalhando, fazendo as investigações e hoje aponta a Ana Patrícia junto com o Wagner e com o Vitor na participação do crime, né, do homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e também estupro de vulnerável. Daí o Raniel tinha 10 anos, acabou sendo encontrado, né, na época de forma brutal, morto de forma brutal. Ele foi espancado. Volta comigo aqui a imagem, Polly. Pode voltar. A gente está mostrando as imagens da época de arquivo, né, e a gente vai trazendo para vocês a atualização, né? Então foi falado hoje na coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública que a mãe, o padrasto e o irmão do padrasto, eles são os autores do crime que vitimou o Raniel. Então, para a Polícia Civil não tem mais nenhuma dúvida, para os delegados não há nenhuma dúvida, está esclarecido, né, o caso da morte do Raniel. Será levado para a Justiça, acredito que a Justiça irá fazer um julgamento, né, irão a júri popular,
crimes dessa natureza, né, vão para o júri popular, e é como diz, a voz do povo é a voz de Deus. Né? Então o povo vai sentenciar ou a inocência, né, se caso eles conseguirem comprovar a inocência deles nesse caso, ou a culpa, né, e a sentença, né, dada final. Então vai ser feito isso pelo povo, né, no júri, no tribunal do júri. Tá aí, Ana Patrícia, o Vitor ao lado, ela chora, ela acaba não encarando as pessoas. Eu não vi lágrimas descendo do olho dessa mãe, né, o que é estranho também. Mas cada um tem a sua dor, cada um tem o luto é da pessoa, não tem também como eu julgar, dizer que realmente ela estava sofrendo ou não, né, se ela foi, né, pressionada a fazer isso ou não, né, então, né, a investigação da Polícia Civil é que vai dizer. Né, mas é estranho, você não vê uma mãe chorando com a lágrima descendo a morte de um filho. A ordem natural das coisas é, né, o filho enterrar a mãe e não o contrário. Quando isso acontece, né, o choro vem e não é pouco não, é muito. E eu não vi isso na Ana Patrícia. E os indícios, né, tudo leva a crer que realmente ela, o padrasto e também o irmão, né, do Vitor, o Wagner, eles estão envolvidos sim no crime, né, do Raniel. É a justiça que está dizendo, é a Polícia Civil, as investigações que apontam tudo isso. É um momento em que ela faz o apelo na época do sumiço da criança, né, e muitas pessoas comentando aqui, né, no nosso chat, dizendo ela não encara a câmera, ela fica olhando para baixo, ela fica com um olhar perdido, né, como se tivesse culpa. Tá aí, então esclarecido e a gente espera, né, que eles possam, né, cumprir em regime fechado, né, e que venha uma pena dura aí para esses três, né? Infelizmente o Raniel não vai estar mais aqui entre nós, né? Tinha 10 anos, né, um futuro pela frente e acaba sendo tirado de forma trágica e bárbara. A gente continua aqui acompanhando esse caso. Qualquer novidade, mais na frente, quando for a júri popular, a gente vai trazer aqui também, tenho certeza disso, a gente vai ficar acompanhando as investigações desse caso também. É por parte esclarecido pela cúpula de segurança pública do nosso estado de Alagoas.